Boa noite, pessoal. Tudo bom? Pessoal, ó, eu queria falar um pouquinho com vocês, enquanto o pessoal está entrando aí, de como surgiu essa ideia da gente. Eh, eu sempre tive uma eu sempre percebia uma carência muito grande nessa jornada da gente de estudo, de aprendizado, de a gente ter um contato diário ou frequente com um monte de gente que eu sabia que fazia agilidade aqui, que trabalhava já com isso há um bom tempo, e eu não tinha contato dia a dia. Eu encontrava uma vez ou outra, e vários amigos já trabalhavam com isso. E aí eu vi, a partir do momento que eu fui participar como coordenador do TDC, eu vi aquilo ali como uma oportunidade para juntar toda essa galera. E como eu vi muitos amigos como palestrante e outros como coordenadores, eu comecei lá no TDC a fazer trabalho de formiguinha. E começar com cada um do pessoal, e todo mundo se empolgou, todo mundo gostou da ideia, todo mundo começou a participar, e a gente formou um grupo, já marcou almoço para conversar. Nesse grupo a gente começa a discutir muitas vezes, ou dar dicas de livros, enfim. O que eu queria dizer para vocês é que esse é o primeiro meetup, tá, que a gente está promovendo para disseminar esse conhecimento dessas pessoas que fazem parte desse grupo. É, quem já trabalha com agilidade e acha que pode contribuir com esse grupo, pode contribuir nos próximos meetups também, serão sempre muito bem-vindos, tá? E a ideia é que a gente faça uma comunidade feita por todos nós, para a gente. Que se a gente, cada um da gente puder ajudar, ou com alguma iniciativa menor que seja, ou com patrocínios, por exemplo. Esse patrocínio de hoje, a gente conseguiu com a Pitang, tá, para ele patrocinar o nosso coffee. Como todos sabem, a gente não tem nenhuma fonte, tá, de renda, não cobra os ingressos nem nada. E aí, a ideia nossa é que cada meetup que a gente faça inicialmente bimestral, então a gente tem uma meta aí de 2020, a gente tem inicialmente 6 meetups, isso pode ser evoluído, isso não é escrito na pedra. A gente já tem de cara, depois da Pitang, 3 empresas de amigos nossos que estão aqui, já na fila querendo patrocinar. Mas, enfim, a gente está falando aí que a gente precisa só para 2020 mais 3. Então, a gente precisa evoluir essa ideia de que vai ter mais depois disso. Se não tiver, a gente cobra uma taxa simbólica de R$ 10 por coffee break. Isso é até bom, porque alguém estava me falando, acho que foi, não lembro. Isso é até bom, porque fazem com que as pessoas que se inscrevem de graça desistam de última hora, passa a ser, de forma simbólica, mais firme a presença dessas pessoas, a gente tem menos desistência, enfim. O que eu queria dizer para vocês é que todos são bem-vindos, e o quanto mais de ajuda essa comunidade tiver, todos nós seremos beneficiados. Beleza? Era isso, pessoal. Obrigado a todos aí. O Felipe é a cola que une o nosso amor pelo ágil aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Terça-noite, tá todo mundo cansado assim, mas vamos animar um pouquinho. Boa noite. Muito bom. Eu animo, porque sabe aqueles apresentadores que chegam no evento e contam aquela piada super da hora para fazer a abertura? Eu não sei fazer isso. Então, eu preciso fazer vocês falarem alto. Vou falar um pouquinho sobre esse controle que não estava funcionando, agora está. E aí agora eu falo um pouquinho sobre mim. Eu trabalho com ágil já há bastante tempo, então com certeza nos últimos 8 anos eu tenho trabalhado só em projetos ágeis, e aí antes disso eu fazia um negócio super legal que era stand-up meetings, e eu achava que eu fazia ágil. Mas de lá para cá eu aprendi bastante coisa. Eu hoje sou diretor na Avanade, eu tenho algumas responsabilidades. Então eu olho para métodos, processos e ferramentas, então eu ajudo a definir globalmente como que a Avanade entrega projetos, e o nosso principal approach hoje é ágil. Além disso, eu sei que não parece, mas eu também sou nerd, e eu tento ser uma pessoa séria e vocês atribuem rindo de mim aqui em cima. Não é fácil estar aqui. Mas falando sério, eu gosto pra caramba de estudar,
E eu uso essas oportunidades de me certificar, de estudar, para poder testar a teoria na prática. Então, eu tenho certificações de Scrum, tenho certificações de Kanban, tenho especializações em inovação, e aí eu vou usando isso no dia a dia para poder ver o que funciona e o que não funciona. Eu acabei de me juntar ao Business Agility Institute, então eu sou um associado e eu ajudo a definir padrões também de Business Agility dentro desse instituto. É bem legal. Quem não conhece, eles estão trabalhando num framework para poder trazer esse negócio. Chega de falar de mim. O que eu quero falar, tá? Esse bate-papo que eu quero bater com vocês hoje não é muito polêmico. A ideia é realmente falar um pouquinho de Kanban, falar um pouquinho de Scrum, mas eu quero começar falando para vocês não confiarem em vendedores, tá? Alguém aqui é professor só de Kanban, por exemplo? Alguém aqui é professor só de Scrum? Não confiem nesses caras, tá? Por que eu falo isso? Tem gente que ganha a vida vendendo coisas. Você não vai chegar para o cara da Coca-Cola e perguntar para ele honestamente se ele gosta mais de Coca ou de Pepsi. O que ele vai falar para vocês? Coca. Você não vai chegar para uma pessoa que vive de dar treinamento sobre Kanban e perguntar para ele o que é melhor, Kanban ou Scrum, porque ele vai te falar que é o Kanban. Então a gente precisa sempre primeiro filtrar a mensagem. Da onde que está vindo? Essa pessoa que está falando para mim que o Kanban é melhor, ou essa pessoa que está falando para mim que o Scrum é melhor, ele vive dessa solução ou ele é alguém que precisa resolver problemas no mundo real e aí ele vai buscar o que é melhor para a gente? Ele é alguém que precisa realmente solucionar as coisas da melhor maneira possível. Tendo isso dito, vamos falar um pouquinho sobre o que é ágil, tá? Ágil é uma disciplina, pessoal. Por que eu falo isso? Hoje em dia, a gente está num momento em que a gente tem 1 milhão de definições sobre o que é ágil. A gente tem gente que fala que ágil é um método. A gente tem gente que fala que ágil é um mindset. A gente tem pessoas que falam que ágil é uma cultura e que ágil é N coisas mais. O ágil, na verdade, da forma como ele está estruturado hoje, ele é uma disciplina. Dentro dessa disciplina, a gente estuda o quê? Comportamentos, a gente estuda método, processo, prática, ferramentas que a gente usa para criar produto e a sua subsequente disponibilização para os usuários. Tudo que está em volta do ágil hoje tem esse objetivo. A gente está sempre buscando fornecer alguma coisa para um usuário final. E aí isso eu ajo como substantivo. O adjetivo define a pessoa ou grupo de pessoas que usam o ágil para gerar valor para os seus usuários finais. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta para vocês. Qual a diferença de método e processo? O Scrum, ele é um processo? O Kanban é um processo? O Kanban é um framework? Quem acha que o Kanban é um framework, levanta a mão. Quem acha que o Kanban é um método, levanta a mão. Quem não faz a menor ideia, levanta a mão. Beleza. Só para saber com quem a gente está conversando. Uma disciplina é um container. O que isso significa? Dentro dela, a gente tem uma porrada de coisas, não necessariamente essas coisas são parecidas, não necessariamente essas coisas têm a ver umas com as outras. A primeira coisa que a gente pode guardar nesse container são práticas. Todo mundo aqui já ouviu falar de prática. Todo mundo aqui já ouviu falar de XP, todo mundo aqui já ouviu falar de burn down, de burn up. Tudo isso são práticas. Uma prática é um negócio pequenininho, ele existe por ele mesmo, ele é praticamente o átomo da disciplina, não existe nada menor do que uma prática. E uma prática é definida por uma série de ações que são executadas para resolver um problema, só que esse negócio não é muito formal. Você não tem um manual da prática. Pair programming, por exemplo, é uma prática mega conhecida. Existe o guia de pair programming? Alguém aqui já leu o livro avançado e atualizado sobre como fazer pair programming? Não. Geralmente a gente tem as práticas dentro de outras coisas. Então, num livro sobre qualidade de código, num livro sobre equipes. Então, a gente está falando de práticas sempre dentro de um contexto maior. Uma das coisas que pode agrupar práticas é o processo. O processo, ele já é algo mais estruturado.
Então, ele tem lá um conjunto de passos que a gente precisa seguir para resolver um problema. É muito parecido com um algoritmo. Então, toda vez que a gente está falando de processo, eu estou falando que eu tenho o objetivo de resolver um único problema e aí, com isso, eu executo uma série de passos. E aí o processo pode ter uma ou mais práticas dentro dele. Maior do que o processo é o framework. O framework, por definição, é um negócio meio solto. Ele é uma estrutura básica que pode ser expandida, ele não é muito prescritivo, e justamente por ele não ser muito prescritivo, é muito fácil da gente pegar ele e transformar em alguma coisa maior. O Scrum, por exemplo, geralmente é um framework. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por que eu usei esse geralmente. Se a gente pegar o guia do Scrum, quantas páginas ele tem? 17, 16, é isso aí. Dependendo da tradução, tem até 19 páginas. Então, assim, não tem como a gente fazer algo extremamente prescritivo, como é o PMBOK, por exemplo, no Scrum. Ou melhor, o guia do Scrum não é tão prescritivo quanto o PMBOK. Por quê? Ele é um framework. Ele não quer ser prescritivo mesmo. E aí, o próximo passo nessa evolução Pokémon são os métodos. Os métodos eles podem conter só práticas, não tem problema. Eles podem conter processos e eles podem conter frameworks dentro deles e qualquer combinação desses caras. O método, ele apresenta um modelo muito bem definido, ele tem passos claros, ele é repetível e ele pode ser usado para resolver uma gama bem grande de problemas. Então, enquanto o processo é muito focado em resolver uma coisa só, a gente tem um método que pode ser usado nas mais diferentes situações e ele vai produzir um resultado positivo. O Kanban, geralmente, é um método. E aí a gente tem um negócio chamado metodologia. E todo mundo confunde metodologia com método. Quem aqui achava que metodologia e método era a mesma coisa? Eu achava também. O que é a metodologia, pessoal? Metodologia é uma forma de estudar um método. Então eu posso ter duas metodologias diferentes para um mesmo método. O Kanban não é uma metodologia, o Scrum não é uma metodologia. Um exemplo de metodologia é a metodologia científica. É uma forma que a gente tem de estudar as coisas, de definir as coisas. E aí, dentro de tudo isso, a gente tem, aliás, por fora de tudo isso, a gente tem a disciplina. Então, o ágil hoje é isso aqui. A gente tem uma caixa gigante. Dentro dessa caixa gigante, a gente tem metodologias. A gente está lá estudando Business Agility, está estudando ágil em escala, ágil escalado, processos, métodos, práticas, frameworks e tudo mais. Então, isso é o ágil. Essa introdução gigante foi só para poder falar para vocês que o Scrum e o Kanban são iguais sorvete. Tem vários sabores. E aí eu vejo cara de confusão, assim, vocês. Nossa, mas Scrum tem vários sabores? Tem diferentes tipos de Scrum? Sim, nós temos diferentes tipos de Scrum. Por quê? Apesar do guia do Scrum ser somente um, e ser essas 16, 17 páginas que vocês falaram, quando a gente vai, por exemplo, para scrum.org, ela tem uma forma de trabalhar com o Scrum que é completamente diferente da forma da Scrum Incorporated, que é completamente diferente do SAFe, que é completamente diferente da Scrum Study. Pelo amor de Deus, nunca usem isso aqui na vida de vocês. E é completamente diferente da Scrum Alliance. Todos eles adotam o Scrum? Sim, todos eles adotam o Scrum. Cada um com ligeiras alterações, cada um com diferentes maneiras. Se a gente pegar, por exemplo, Jeff Sutherland, fundou a Scrum Alliance junto com Ken Schwaber, eles brigaram, Ken Schwaber fundou a Scrum.org. Se vocês pegarem os livros do Jeff, que é um dos fundadores aqui da Scrum Alliance, e lerem eles, vocês vão ver uma diferença grande para os livros do Ken Schwaber. Por que que o Scrum gera esse tipo de interpretação? Justamente por ele ser um framework, e aí ele não ser tão prescritivo, a gente acaba trabalhando com ele de maneiras diferentes. Tudo bem? Quem discorda? Meu objetivo é sempre alguém levantar assim, gritando e falar: é mentira! Nunca consegui fazer isso.
O Kanban também tem diferentes sabores, tá, pessoal? O Kanban original, que foi inventado para manufatura lá na década de 50 pela Toyota, é um flavor. A gente consegue pegar este Kanban e usar ele para desenvolver software? Não. Mas ele deixa de ser Kanban só porque ele está na manufatura? Também não. O Kanban da Lean Kanban University é um outro sabor. Hoje em dia é o mais famoso, é o que está mais na moda. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do KMP1, KMP2 e tudo mais. Notem que o guia do Lean Kanban University tem 90 páginas. Ele é muito mais prescritivo. Só que ele não trata só de Kanban. E daqui a pouquinho eu vou chegar nisso e vocês vão entender o que eu estou falando. Então o Kanban, do Lean Kanban, é um dos sabores. Mas o Safe também prescreve uma receita dele de Kanban. A própria Scrum.org tem o guia dela sobre Kanban. Todos eles estão olhando para o que a gente já conhece. Cycle Time, Lead Time, Limitar Work in Progress. Todo mundo tem lá as raias, o trabalho que está em andamento, o trabalho que não está. Então, todos eles usam a mesma estrutura do Kanban. Assim como todo mundo que trabalha com o Scrum usa a mesma base do Scrum. Só que eles são inerentemente diferentes. E a gente não pode confundir eles e não pode achar que existe só um sabor de cada um. E aí, o que é muito comum acontecer no mercado? As pessoas tentam comparar banana com maçã e eles tentam comparar Scrum com Kanban. Os dois têm objetivos similares. Só que vocês vão ver que eles atacam, às vezes, pedaços diferentes do mesmo problema. E eles estão atacando, inclusive, pedaços diferentes da nossa estrutura na empresa. Quem aqui já ouviu falar de Business Agility? Quem já viu esse desenho aqui? Quem nunca viu esse desenho? Quem está com preguiça de levantar a mão? Beleza. Aí tem gente que não levantou a mão até agora, continua com preguiça. Eu vou explicar bem rapidinho esse desenho, porque mais ou menos metade de vocês levantou a mão e falou que não conheciam. Isso aqui é um desenho da história do ágil, tá? E a história do ágil acontece em ondas ou vem acontecendo em ondas. Num primeiro momento, que foi definido aqui em 2001, quando a gente teve o Manifesto Ágil, a gente começou a primeira onda do ágil, que foi o ágil em equipes. Durante esse período, o ágil estava praticamente confinado nos times de TI. Então, aquela galera que transforma café em código-fonte, somos nós. E a gente criou algumas ilhas de agilidade no meio de um oceano preditivo, no meio de um oceano tradicional e waterfall. De 2001 até mais ou menos 2007, as grandes discussões eram: como é que o meu time pode ser mais ágil? Como é que eu faço esse time aqui de 10 pessoas produzir um produto bom? Quais são as práticas que o meu time ágil precisa? Como que eu faço para que o meu time realmente adquira esses valores que foram descritos no Manifesto Ágil? Que foram descritos no Manifesto Ágil. Como é que eles podem usar o Scrum, que era o grande framework do momento, para poder entregar valor para os clientes? Só que em 2007, a gente tem um livro do Ken Schwaber, um dos fundadores do Scrum, chamado A Empresa e o Scrum. O que ele fala? Gente, lindo, maravilhoso, a gente está conseguindo que os times de tecnologia entreguem resultado, só que o resto da empresa está trabalhando igual. Isso não é suficiente. Porque esses times que são ágeis, eles estão entregando valor a cada 2 sprints, só que aí eles precisam esperar 6 meses para pegar a aprovação de uma GMUD, fazer uma release gigante em produção cheia de problema. Isso não funciona. A gente precisa pegar esses times, fazerem eles trabalharem juntos e a gente precisa expandir isso para mais áreas da empresa. Nesse momento, a gente fundou o segundo momento da nossa história ágil, que é o ágil em escala, ou ágil escalado. E aqui, nesse período, a gente começou a ver, por exemplo, o surgimento do SAFe. A gente pegou o PMI mega tradicional e ele trouxe a própria certificação ágil dele. Então, todo mundo começou a falar sobre como a gente poderia escalar o uso do ágil e fazer os times trabalharem melhor juntos com agilidade. Só que aí, em 2009, a gente começou a perceber
que só isso não era suficiente. A gente não precisava só que vários times trabalhassem juntos para trazer o ágil. A gente precisava que a empresa toda fosse ágil. Não é que o ágil em equipes já tenha morrido ou que o ágil em escala a gente já tenha chegado na conclusão de qual é o melhor modelo. A gente continua discutindo isso até hoje, mas a gente tem discussões maiores rolando. Pergunta para vocês. Aonde que o Scrum e o Kanban estão aqui nesse desenho? Times, escala ou agilidade? Uhum. Ele está em tudo, mas ele é primariamente um framework que está olhando para ágil em equipes. Eu consigo o Scrum por ele mesmo. Ele me dá a ferramenta para eu fazer um projeto com 200 pessoas? Não. Mas o Nexus não é Scrum. O Nexus ele surgiu aqui, depois desse livro do Ken Schwaber. Quem aqui conhece o Nexus? O Nexus é o framework de Scrum escalado da Scrum.org. Ele é construído em cima do Scrum, mas ele não é o Scrum, ele é mais do que o Scrum. E notem que a própria Scrum.org não tem uma solução ainda de Business Agility. Eles falam de Evidence-Based Management, eles falam de métricas para a empresa, mas eles não têm um framework para a empresa. O Kanban é a mesma coisa. Se a gente lê o guia do Lean Kanban University, aonde que ele está? Primariamente aqui. Ele se preocupa muito em como fazer os times usarem Kanban, ele fala algumas coisas de empresa, mas ele não resolve os problemas da minha empresa. Eu não consigo pegar o Kanban, ler o guia que está lá e transformar o meu marketing em ágil. Ou transformar o meu RH em ágil. Fala, Vicente. O próprio conceito de portfólio está bem descrito no PMBOK, que é um negócio ágil pra caramba, que da hora, né? Mas eu tô numa saga. Eu estou lendo o PMBOK V6. Por quê? Um monte de gente virou para mim e falou, cara, PMBOK V6 agora é ágil. Os caras falam de ágil lá dentro, é ágil, é da hora. Eu falei, tá bom. Eu fiz um negócio que é impensável, né? Eu vou ler e vou tirar minhas próprias conclusões. É ágil nada. Esse negócio é horrível. Então eu me pergunto se a gente deveria ter portfólio ágil. Mas isso fica para o próximo encontro. Oi. A gente pode, mas ele não me diz como é que eu uso o Kanban para gerenciar 50 projetos que fazem parte do mesmo programa ao mesmo tempo. Ele não me fala como é que eu faço para coordenar o trabalho de 500 pessoas que estão trabalhando para poder mandar o homem para Marte. Ele não fala. Se ele não fala como eu coordeno as pessoas em escala, ele não está fazendo ágil em escala. Cara, é uma puta ferramenta, assim como o Scrum, mas se você falar para mim que está usando só o Scrum para coordenar um time de 200 pessoas, eu tenho certeza que você vai fracassar, porque só o Scrum não te dá essa receita, só o Kanban não te dá essa receita. Então, a gente pode comparar o Scrum e o Kanban falando que eles são feitos para a gente coordenar ágil. Para que o Scrum está olhando, tá? O Scrum ele também tem um fluxo, ele também faz um flow, assim como o Kanban. Só que ele quebra esse fluxo e ele não faz ele contínuo, né? Ele chama isso de sprint, tem um mega container aqui, as coisas saem do meu backlog do produto, são transformadas aqui num incremento. O Scrum está preocupado com performance explicitamente? Não. O Scrum está preocupado
com o tempo médio que eu levo para poder fazer essas coisas? Não. O Scrum está preocupado com: eu estou pegando algo que o meu dono do produto pediu e eu estou transformando isso em algo que funciona, e eu estou falando para vocês como as pessoas têm que trabalhar juntas para poder entregar esse negócio. Kanban, por outro lado. Estou preocupado com cycle time. Estou preocupado com o meu throughput. Estou preocupado com o meu work in progress. Quantos papéis tem no guia do Kanban, do Lean Kanban University? 2. Eu sei porque eu sei esse guia decor. Não, mentira. Eu olhei para poder me preparar para a apresentação. A gente tem 2 papéis no guia do Kanban e eles não são mandatórios. O que isso quer dizer? Eles falam, gente, vocês precisam se preocupar com isso aqui. Como as pessoas vão trabalhar aqui dentro, como elas se organizam, qual é a estrutura da sua empresa, não é neste guia que eu vou te falar. Tem literatura, tem coisas em volta que dizem como a gente se preocupa com isso. Só que esse é o grande ponto. Cara, a gente tem o Scrum, a gente tem o Kanban, eles prescrevem algumas coisas. Então, se eu for pensar no Scrum hoje, o Scrum, para mim, está muito mais preocupado em como as pessoas interagem e com o resultado final. O Kanban, ele está muito mais preocupado com performance, como que eu consigo sempre melhorar e entregar mais, e tem um monte de coisa em volta aqui que a gente precisa complementar para os dois. A diferença e o que torna o Kanban um método é que a gente lá no manual do Kanban, lá no guia do Kanban, já colocou essas práticas. Então, se a gente ler lá, a gente vai ver que o Kanban já fala de burn down, fala de burn charts, ele fala de métricas para o time, fala uma porrada de coisa que o Scrum não fala. Agora, eu consigo fazer Scrum sem burn down? Sinceramente, alguém faz Scrum sem burn down aqui? Dá para fazer, dá, mas alguém faz? Você complementou o seu Scrum. Com o Kanban é a mesma coisa. Então, assim, o que eu quis trazer de material e fomentar nessa conversa? A gente não tem que fazer Scrum versus Kanban. Tanto que tem o guia lá que junta o Scrum e o Kanban e usa exatamente as mesmas coisas. Os dois trazem benefícios. A gente precisa entender qual é o momento que está a nossa empresa. Qual que é mais fácil da gente implementar? O que vocês acham? Minha empresa não faz nada ágil. Por qual vocês começariam? Eu começaria pelo Kanban. Por quê? É mais fácil da gente começar a rodar o Kanban sem mudar muito a estrutura da empresa. E ele começa a trazer pequenos resultados melhores que vão ajudando a gente a mostrar por que a gente precisa fazer entregas incrementais, trabalhar em ciclos iterativos curtos, começar a medir nossa performance e tudo mais. Isso inviabiliza o uso do Scrum? Não inviabiliza. A gente pode ir lá e falar, gente, beleza, vamos começar a trabalhar com sprints de 1 mês com um time só. Conforme a gente for evoluindo, conforme a gente for trabalhando, a gente vai escolhendo, dentro dessa disciplina chamada ágil, o que é melhor para a gente poder entregar. Se vocês perguntarem para mim, André, qual é o melhor hoje? Para mim é usar os dois juntos. Eu já trabalhei só com Kanban, tem seus benefícios, só que eu acho que falta para os times uma visão de cadência. De gente, ó, vocês têm uma janela aqui de 2, 3 semanas para poder entregar alguma coisa com valor. Então, por mais que a gente esteja melhorando a performance, falta um pouco essa visão de como é que eu me auto-melhoro, como é que eu me auto-avalio. Por outro lado, se eu trabalho só com o Scrum, eu acabo não focando muito na performance. Geralmente, quem trabalha só com Scrum olha para quê? Velocity, story points. Isso não ajuda muito a gente a aumentar a nossa performance. Isso ajuda, melhora um pouquinho, só que depois da 7ª, 8ª sprint, isso acaba estabilizando uma velocidade. No Kanban, não. Kanban, a gente está lá trabalhando para sempre melhorar infinitamente. Então, eu gosto de juntar o melhor dos dois mundos
e conseguir extrair o que tem de melhor. O importante é, não usem safe. Ninguém reclamou, beleza. O safe ele é muito prescritivo, tá, pessoal? Então eu brinco de não usem safe porque eu acho que tem formas melhores da gente transformar uma organização em ágil. E a gente tem que ir testando quais dessas práticas complementares a gente coloca. Então, eu posso usar user stories com Kanban? Mega posso. Deveria? Não sei. Talvez a gente possa trabalhar com BDD, com TDD, com alguma coisa que elimine a necessidade de user stories. Nem o Scrum, nem o Kanban te falam que se isso aqui é ou não obrigatório. É sempre opcional. Então, por mais que um seja um framework e o outro seja um método, nenhum dos dois é completo. A gente precisa sempre pegar o melhor de cada um. Dúvidas? Comentários? Manda. O Kanban tem um negócio mega legal, que é a probabilidade... Ficou claro, ficou claro. O Kanban tem um negócio super legal, que é a probabilidade de tempo que eu levo para executar uma tarefa. Então, eu tenho aqui 80% de chance de entregar essa tarefa no prazo. Quando eu falo que o melhor é você juntar os dois, cara, tem uma probabilidade alta de que, sei lá, 60%, 70% dos cenários, usar os dois seja a melhor solução. Mas sempre vai ter aqueles casos que não. Por isso que eu falei, a gente precisa juntar as coisas e testar no nosso contexto. A gente nunca vai conseguir reproduzir os mesmos processos ágeis de uma empresa em outra. E podem acreditar em mim que eu já tentei e falhei, assim, miseravelmente, de chorar em posição fetal no banheiro escondido. Uhum. O grande ponto... Assim, vamos imaginar um cenário em que você tem duas empresas. Essas duas empresas, uma vai tentar implementar o Scrum e a outra vai tentar implementar o Kanban. Nenhuma das duas tem acesso a nenhum Agile Coach e a nenhuma literatura que vai te explicar como chegar no ágil, a não ser os respectivos guias. Então, uma tem um guia do Kanban e a outra tem um guia do Scrum. Partindo dessa premissa que eles estão sozinhos na vida para poder implementar, eu acredito que no longo prazo o time do Scrum vai ter resultados melhores. Porque ele está te falando lá que os papéis têm que mudar, ele está te falando lá que você tem que entregar as coisas de um jeito diferente e tudo mais. Só que na vida real não é assim. A gente não vai ter nenhuma empresa maluca que vai decidir implementar o ágil pela primeira vez e não vai pedir ajuda de um Agile Coach ou de uma consultoria. Então, o que eu digo é, o Agile Coach, quando ele for fazer essa implementação, ele tem que estar muito ciente da curva J. Então, cara, quais são as pequenas melhorias que eu vou trazer aqui para poder gerar resultado e entregar mais valor para essa empresa? E cada empresa vai ser de um jeito. Eu posso começar com o Scrum e aí eu perceber que eu estou num platô, eu não estou melhorando mais, eu entro com Kanban. Eu posso trazer os dois e fazer pequenas evoluções. Eu acho que varia muito. Por exemplo, cenários da vida real, né? Eu já fui em empresas que tinham um papel do gerente de projeto muito forte, que tinham um papel do PMO, o escritório lá do gerente de projeto muito forte. Cara, para você pegar isso e converter para o Scrum, você morre maluco. Porque o gerente de projeto tem um ego e ele fala assim, cara, eu tô perdendo poder com esse negócio de Scrum. Não quero. E ele vai lutar contra a transformação. E aí você começa com um Kanban da vida, que é algo que, beleza, você pode fazer Kanban com o gerente de projeto,
E aí esse cara vai mudando a cultura até você chegar num Scrum. Tem outros lugares que não. Cara, ele já tem lá líderes de time que têm uma mentalidade mais próxima do ágil. Você explica para eles o que você precisa de um PO ou de um Scrum Master, a conversão acontece mais facilmente. Então, primeiro passo de qualquer conversão ou de qualquer adoção ágil. Você tem que chegar no lugar que você vai converter, e você tem que levantar o que tem lá, e aí você bola um plano para atender esse negócio. Lá no fundo. Vamos lá. Você falou, não use o Safe, tá? Uhum. Por que você não recomenda o uso do Safe? Para mim, o Safe tem uma série de probleminhas, tá? E aí você junta todos os probleminhas, você fica com um problemão. Primeiro probleminha, ele tem uma visão que é muito hierarquizada. Então, cara, você geralmente vai adotar o Safe numa empresa que já é bem hierárquica. Eu já trabalhei 2 anos e meio com Safe, fazendo transformações com Safe, eu sofri muito com isso. Você não muda muito a mentalidade. Geralmente as pessoas pegam e falam, beleza, você tem aqui o seu Release Train Engineer, eu tenho um gerente de projeto, então meu gerente de projeto vai ser um RTE. E, cara, esse gerente de projeto que vira RTE não muda a mentalidade. E aí você tem os times que estão embaixo do seu trem, que deveriam estar rodando Scrum, que deveriam estar fazendo Kanban, só que eles têm que ficar reportando hora todos os dias. Eles têm que ficar lá cumprindo os prazos que o seu RTE definiu na sua PI Planning. A PI Planning ela é disfuncional porque todo mundo tem medo do seu RTE. Então, tem lugares que adotam o SAFe, usam os nomes novos e não mudam a mentalidade. Isso é péssimo. E eu tive muita dificuldade, de verdade, em conseguir mudar a mentalidade porque essa estrutura era muito hierárquica. Ele dá nome lá, ele olha para nível de programa e olha para nível de portfólio. Cara, olhando para o nível de portfólio, é igualzinho o PMI. É igual. Os caras pegaram a visão de portfólio do PMI, jogaram no Safe. Aí todo mundo que trabalhava com portfólio no PMI fala, beleza, Safe não mudou nada, vamos continuar aqui fazendo como sempre fizemos. Ele tem alguns times que não são ágeis. Ele olha, por exemplo, para o System Team. Então, cara, você tem um time mega especializado que é responsável por uma porrada de entregas arquiteturais, sendo que no ágil a gente deveria ter times autossuficientes, autogerenciáveis e que conseguissem entregar as coisas com o mínimo de dependência externa. Então, o Safe, de propósito, está criando dependência externa, criando esses times que não necessariamente fazem sentido. Cara, ele é mega gigantesco, né? Então você parte de um approach muito parecido com o PMI de eu tenho aqui 500 coisas no meu manual, tá tudo aqui, e eu preciso escolher quais as 50 que eu vou tirar para ficar com essas 450 que eu vou fazer. Então, assim, é muito pesado, muito prescritivo. Ele não desengessa a empresa, ele mantém a empresa engessada. Então, na minha experiência, se você puder partir de algo mais leve, como um Scrum, um Nexus, e aí complementar para a realidade da sua empresa, você vai ter resultados melhores. Então, o Nexus seria a alternativa ao Safe? Eu prefiro. Grande engessada que sai do PMBOK, o Safe será que não seria uma alternativa interessante para fazer essa transição, vamos lá, de forma menos traumática? Cara, sinceramente, eu acho que não. Porque você tá indo para uma transição que vai mudar poucas coisas. Então, na prática, você está gastando uma super energia porque você tem que treinar suas pessoas, você vai precisar certificar gente como Safe Agilist, você vai precisar certificar gente como Safe Scrum Master, você vai precisar explicar o que é um RTE, o que é um Release Train, o que é uma PI Planning. Você vai mudar a estrutura da sua empresa porque você vai colocar lá o System Team, você vai colocar o seu time de DevOps e tudo mais na estrutura do Safe. Isso aí demora alguns meses, se não alguns anos, para poder ficar pronto. Aí depois disso você vai olhar para o investimento que você fez que nem se pagou ainda, e aí você vai falar: beleza, agora que todo mundo sabe o que é Safe, deixa eu ir para o Nexus que é mais leve. É ruim. Geralmente, quando eu vou fazer uma transformação, eu começo com times pequenos em produtos pequenos. Conforme as pessoas vão se aculturando, eu vou crescendo isso e a gente vai colocando a prática em outros lugares. Na transformação que a gente está fazendo hoje na Vanad globalmente, a gente quer chegar numa empresa que tem 39 mil pessoas e todo mundo fazendo ágil. Cara, meu marketing já é ágil,
Nosso RH agora está se capacitando para ser ágil. Nosso processo de vendas está se capacitando para ser ágil. Isso numa escala global e a gente está usando Nexus. Nexus Plus, na verdade, né? A gente usa um Nexus adaptado para a gente poder escalar ele ainda mais. E funciona, mais do que o Safe. Uma perguntinha. Eita. Última perguntinha aí, Dani. Quer que eu vá aí, Dani? Uhum. É um pouco dos dois. Não, assim, ó, eu já trabalhei. Uma das coisas que aconteceu por causa do Safe e por causa do System Team. O System Team é esse time de arquitetura que ele presta suporte para todo mundo que está no mesmo projeto, né? A gente tinha um problema de um módulo que ele estava criptografando coisas que ele não deveria criptografar, quebrava a aplicação inteira. Era só remover uma flag. A gente teve que esperar 2 semanas o System Team remover essa flag, porque a gente não podia mexer no código. Se o time fosse autogerenciável, se a gente não tivesse esse papel de System Team, qualquer pessoa que tivesse o problema ia mudar. Cara, integração contínua, todo mundo faz o merge, baixa, e em algumas horas a gente teria resolvido. Então, essa super prescrição do safe, as pessoas querendo seguir os papéis e tudo mais, né, segura a gente. Eu acho que nesse caso, Daniela, aí que ela falou, eu não acho que não é só culpa do Safe, tá? Eu acho que a empresa, por mais que tenha discussão de é melhor ou não é, a empresa tem que estar preparada para aquilo ali. Sim. E eu acho que nesse caso a gente era uma empresa muito grande e que eles não estavam preparados, eles não estavam culturalmente mudados para isso. E aí eu acho que foi muito mais o não sucesso da agilidade, foi muito mais culpa da cultura do cliente do que o fato de estar escalando em safe ou não. Cara, as pessoas têm que entender porque elas estão mudando. Elas têm que querer mudar. Eu posso muito bem implementar o Scrum, falar que o gerente do projeto é o Scrum Master e não vou mudar a cultura. Então, não é porque eu estou mudando o nome que isso vai gerar uma mudança de verdade. Mas eu acho que tem formas da gente alavancar isso melhor. E o Safe, ele não me ajuda nisso. Isso aí, fechamos de Ok? pergunta? Fechado? André, obrigado aí. Gente, Foi muito joia. obrigado.